Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon. Hoje eu converso com o João Ricardo Nishiura, que é economista e vai falar com a gente sobre o ecossistema das startups no Brasil. João, obrigado por ter aceitado conversar comigo sobre esse tema. E, bom, antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para as pessoas da sua trajetória e como você se envolveu com esse ecossistema de startups. Legal. Bom, já me formei há 38 anos, estudei aqui perto na FAAP, fiz uma pós-graduação em Economia de Empresas, né? Atuei em instituições financeiras por 18 anos, trabalhei em grandes bancos. Indústria metalúrgica, indústria farmacêutica e acabei me centralizando mais nas áreas financeiras, né? Controladoria, planejamento financeiro, tesouraria, né? E no banco também, né? Toda essa parte de controladoria, back-office, né? Das instituições financeiras. E eu vim cair nesse mundo atualmente das startups, né? Mas na verdade eu já atuo há 12 anos aí com perícia econômica, né? Cursos que eu fiz aqui no Sindecom. Mas esse mundo aí das startups me chamou muito a atenção há pouco tempo, uns 2 anos. Né? E foi aí que eu tive a oportunidade, por meio de um colega, de fazer um curso lá na USP, na FEA, de empreendedorismo em startups. Né? E aí eu achei isso muito legal. Primeiro que assim, é um público muito mais jovem, né? Que está aí muito entusiasmado em ser empreendedor. E o que me chamou mais atenção ainda foi que cientistas, pessoal acadêmico, né? Que está lá na bancada do laboratório, que está lá, sabe, fazendo sua tese, querendo empreender. Só que o que eu percebi foi o seguinte, né, que apesar deles terem aí uma formação excelente, né, nas melhores universidades do Brasil e do mundo, é um pessoal que não tem a experiência empresarial. E aí com isso eu senti que eles estavam precisando, né, e eles mesmos relatavam, né, de um apoio nessa parte. Né? Então o pessoal que participava desse curso, mais velho como eu e outros lá, entenderam que falaram, olha, uma das coisas que o curso pode e deve proporcionar é a parte de gestão, né? E aí eu me senti bastante à vontade para poder colaborar, né? Então a gente fez vários workshops dentro do próprio curso, né? O curso oferecia muito aberto o curso, ele proporcionava esse tipo de vivência. E foi muito legal. E daí em diante, né? O curso terminou em dezembro do ano passado. Daí em diante eu comecei eu tenho uma pequena consultoria, onde a gente atua com perícia judicial, né, consultoria a empresas, fazendo plano de negócio e tudo mais, e oferecer também esse novo tipo de consultoria, né, que nada mais é que uma gestão financeira econômica para os empreendedores. Né? Então acabei caindo com interesse nesse mercado aí por causa disso. Em que etapa... Primeiro, vou voltar. O que é uma startup? Ela necessariamente é um negócio relacionado à tecnologia ou não? Ela tem muito a ver com tecnologia, necessariamente. Tá? Então, até para citar como exemplos, né? Então a gente tem aqui no Brasil, desde o Uber, tem as fintechs, né? Os bancos, o próprio Nubank, a 99, esses serviços de chamada, né? Enfim, tem uma infinidade de coisas. Tudo isso está voltado para a tecnologia. A base, né? A base é tecnológica, né? Mas ela não só depende da tecnologia, como eu falei, ela depende de uma equipe de gestão, né? Para poder ir à frente. Toda startup, no final das contas, é assim, é uma empresa com custo baixo, em geral, né? Que tem uma velocidade de atualização muito grande para gerar lucro e chamar a atenção de investidores. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho no meu bairro e eu quero abrir, sei lá, uma loja de roupas,
que demanda um investimento grande em estoque, por exemplo. Então, ela já não se enquadraria como uma startup? Pode se enquadrar. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele tem, hoje é uma rede, né, de lojas, boutique, ele começou com uma boutique de roupa feminina inicialmente. O negócio foi dando certo, né? E hoje ele depende muito da tecnologia nas redes sociais para o negócio dele expandir. Então, ele é uma loja, começou com uma boutique pequena, loja feminina, viu um público mais jovem, né? Atraiu esse grupo mais jovem, feminino e masculino, roupas esportivas, e hoje ele tem uma rede aí de lojas de roupas, né? Que está baseado bastante em tecnologia. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, naturalmente, como os maiores exemplos de sucesso de startups que nós temos são relacionados à tecnologia, nós temos aí o Facebook, agora Meta, Apple, a Amazon, o Nubank, dentre outras, naturalmente a gente relaciona a criação de uma startup com algo ligado à tecnologia. E aí eu te fiz essa pergunta porque é importante você dizer que não, porque me parece que startup é mais como um modo de pensar, de se criar um negócio que gire rápido, que seja menos burocráticos os processos internos. É mais ou menos isso? Tem a ver, é isso aí mesmo. Isso aí mesmo porque, assim, para que uma startup cresça nessa velocidade dos que a gente vem reparando, ela precisa de investimento, precisa de dinheiro. Não tem milagre. Assim como uma padaria, né? A uma grande rede de supermercado, precisa de grana. Né? E de onde vem o interesse para alguém financiar uma empresa que está nascendo, né? Que não tem nome e que tem lá uma boa ideia, mas que precisa de um mercado? Né? Essa capacidade de fazer as coisas acontecer com rapidez, e aí entra a tecnologia, né? Dar resultado, mostrar que aquilo tem um mercado interessante. Aí os fundos de investimento, né, os venture capitals, eles entram com o dinheiro, apostam naquilo lá, naquela ideia. Em geral dá certo, mas tem muitos casos que deram errado. E esses fundos perderam dinheiro. Sim. Né? Mas com certeza, tecnologia é mandatória, né? É preciso ter. Mas não pode ser exclusivamente preocupação do empresário, do empreendedor, a tecnologia. Ele tem que saber que tem um mercado para ele atender. Essa sua resposta agora conversa com aquela primeira pergunta que eu ia fazer que eu acabei interrompendo, que é a seguinte: em que momento esses empreendedores eles te buscam? Mais ou menos 2017, 2018, eu trabalhei num outro programa chamado A Chave de Sucesso, no qual a gente ia muito em pitch de negócio, conversar com esse pessoal que está lançando a sua startup, que está atrás de investidor anjo e etc, etc. Na sua consultoria, você entra nessa etapa que a pessoa já está procurando investidores, ou você entra antes para trabalhar, para alicerçar, para as pessoas aí sim ir atrás desses investidores? A gente entra antes, por enquanto. Tá. Né? Eu, inclusive, aproveito até para fazer um comentário aqui. A gente tem lá no nosso escritório uma publicação mensal, né, chama Bula Econômica. Né? O sindicato, inclusive, publica aqui no site. E na edição desse ano, de fevereiro, né, a gente fez um resumo muito, muito sintético mesmo, das fases que as startups passam. Então, basicamente, não é uma receita de bolo, mas basicamente são 6 fases. Né? Os termos que eles usam são todos em inglês, mas é basicamente assim, a pré-seed, que é seed semente, né? Semente em inglês. Então, antes de virar semente, a semente propriamente dita, né? Aí ela entra numa fase de early stage, que eles falam assim, que é como se fosse um pré-teste para começar mesmo a ganhar dinheiro. Aí já começa uma vida de empresa mais ou menos comum dali em diante, dessa terceira, quarta fase em diante. Né? Então, o propósito que a gente tem lá na BR Index, que é a nossa empresa, é de atuar nessas 2 primeiras fases. Quando surge a ideia do empreendedor, dar um apoio para ele, mostrar e ir junto com ele a esse mercado que ele pretende explorar, né? Começar a buscar fontes de financiamento que ainda não são os investidores anjo, né? Vai num banco, se apresenta, formaliza a empresa e começa a pensar em mercado. A nossa atuação como economista é mostrar para ele o que é o mercado. Primeiro, ele vai nos dizer que tipo de produto que ele tem,
como se diz, né, nesse mundo de startup, qual é a dor que ele está querendo resolver, né? A partir disso, a gente tenta montar com ele um planinho de negócio, né, para ele crescer e chegar nessa fase, né, de seed, que é de semente. E aí sim, aí já começa a surgir interesse por alguns investidores. Então a gente, por enquanto, está atuando nessas fases iniciais, tá? De jogar lá a sementinha, ver ela começar a dar as primeiras folhas, crescer e jogar ela para o mercado. Qual que é o ciclo de vida hoje de uma startup? Não estou considerando aí essas que são consideradas os unicórnios e tal, mas qual que é o ciclo de vida de uma startup aqui no Brasil, para a gente ter como referência, em comparação com lá fora? E ainda tem aquela questão romântica de começar na garagem de casa ou não? Hoje as startups já começam bem mais estruturadas, não mais na garagem de casa ou no quarto da universidade. Eu tenho acompanhado mais, né, essas que nascem nas universidades, né? Fiz alguns contatos, algumas amizades por meio do curso, né, que são muitos na área de saúde, né? Então tinha lá muitos farmacêuticos, químicos, pessoal da área de odontologia, né? Então tenho visto mais esse pessoal que vem de uma formação acadêmica, já são doutores, pós-doutores e tal, mas querem empreender, né? Então eu tenho visto muito disso. O ciclo de vida, eu acho que varia muito desse propósito, mas é claro, essas fases iniciais são mais demoradas. Então, se esse grupo de pessoas, ou se esse empreendedor, é muito difícil entrar um só, né? Geralmente é um grupo. Se esse grupo de pessoas já entra com algum financiamento, né? Lógico, tudo acontece mais rápido, né? Se ele vai com a cara e com a vontade, né, e conta só com o dinheiro que está no bolso de cada um, a coisa tende a demorar mais. Então, é difícil estimar, mas eu imagino que, assim, antes de 2 anos, ele não consiga levantar um plano de negócio firme para poder encarar mais para frente, né? Então, o ciclo é muito variável em razão do tipo de produto, do tipo de serviço que aquela startup vai querer oferecer. E, logicamente, em que mercado ele vai estar inserido? Se o mercado já for razoavelmente explorado, ele vai sofrer mais, vai demorar mais para atingir um estágio, né, de early stage, como a gente imagina que 2 a 3 anos, até 4 anos ele possa chegar. Então, varia muito. Essa questão da garagem e tal, eu acho que está ficando um pouco para trás. Não invalida de que algumas surjam assim, né? Mas eu acho que até pela exigência tecnológica, não dá para o cara, sabe, que nem uma banda de rock, né? Começa lá, faz um disco e tal. Eu acho que é muito difícil. Você falou que as startups hoje, pelo menos as que têm um ciclo de vida maior, as que prosperam, elas já começam com algum financiamento antes de chegar naquela etapa dos investidores anjo e outras rodadas de investimento, etc. Quais os caminhos para chegar nesse primeiro aporte e o que uma startup tem que apresentar para conseguir esses investimentos nesses anos iniciais, mesmo sem dar lucro? Nós temos exemplos aí, sei lá, Uber ficou anos sem dar lucro, o próprio Nubank ficou um período grande, já era considerado um unicórnio, iFood, Netflix, talvez a gente não tem muito certo os números da Netflix, mas especula-se que também ficou muito tempo sem dar lucro. O que justifica os investidores continuarem colocando dinheiro em empresas que às vezes demoram, sei lá, 10 anos para começar a dar retorno? Então, essa parte aí do financiamento inicial, né, vai muito como eu falei, né, de quem está compondo a equipe, se eles têm alguns contatos, se já tiveram outras experiências empresariais, né, relacionamento com o banco e tal. Então, quer dizer, aquela coisa que qualquer outra empresa teria que arregaçar as mangas para ir atrás, buscar empréstimo, né? A parte aí desses fundos de investimento terem vontade de investir em alguma,
vai muito de como é vendido, né, esse pitch, né, como eles falam, né, a apresentação da empresa, para esses investidores. Porque se você monta um plano de negócio interessante com, como a gente fala, né, cabeça, ombro, perna e pé, né, que a coisa fique em pé, atrai. Porque esses fundos de investimento, eles sabem que eles não vão tirar dinheiro de lá rapidamente. Mas, dependendo da avaliação de mercado, esse valuation, né, que é um outro termo que é muito utilizado, esse valor de mercado que aquela ideia pode gerar lá no futuro, aí eles colocam dinheiro, né? E foi assim com iFood, com Uber, tudo mais. Começou dando prejuízo? Muito provavelmente, né? Mas a ideia era muito valiosa. Os fundos de investimento, logicamente, têm suas equipes de avaliação econômico-financeira que falaram, ok, aqui tem caminho para chegar num unicórnio, né? Vamos apostar. E apostaram. Então, tem essa questão assim, de saber preparar bem um plano de negócio, fazer esse pitch de uma forma consistente e, lógico, ter consistência, né? Ter amparo. Saber, olha, existe de fato esse mercado, não é uma coisa que ainda vai aparecer, a gente tem essas pessoas na equipe, isso também conta muito, porque quem está avaliando do lado de lá quer saber se o cara tem alguma experiência de mercado. A ideia pode ser nova, mas a experiência tem que existir. Entendi. Né? Então, tudo isso conjugado e bem apresentado, aí entra um pouco de marketing, né, de técnicas de venda e tudo mais, né? Isso tudo muito bem apresentado, o fundo de investimento compra, né, e aposta. Mas não deixa de ser uma aposta. Sim, sim. Eu participei de alguns desses eventos e, assim, algumas ideias pareciam muito originais, mas o que era comum em todas as equipes que iam lá se apresentar, todos os grupos que iam lá se apresentar para os investidores, era que eram todos muito bem preparados, assim. Eu não sei se foi uma coincidência desses especificamente que eu participei, mas eram todos com mestrado, já tinham uma formação acadêmica avançada, sólida, assim, né? Não era só um sonho e uma ideia, tinha uma base bem fundamentada. Em 2018, eu participei, entrevistei pessoas de um evento que chamava Digital Transformation, Internet Indústria 4.0. Foi no mundo antes da pandemia, então entrevistei várias pessoas sobre o tema. A inteligência artificial estava começando a vir para cá no sentido de ficar acessível para todo mundo, já existia, óbvio, nas indústrias enormes, mas de ficar acessível. E nesse evento especificamente eu via que muitas empresas ainda, quando se falava internet 4.0, ainda estava naquele processo de digitalização no sentido de abraçar mais as redes sociais, de apostar mais em e-commerces e etc, etc. Agora, 2024, o mundo depois da pandemia, com ChatGPT e outras ferramentas que estão nas nossas mãos. O que a gente já pode ver de efetivo em relação a essa questão da indústria 4.0? Ela já está sendo aplicada de forma mais ampla para negócios diversos, startups, etc., ou ainda não? Ainda é muito incipiente, ainda é muito embrionário? Eu tenho a impressão, não é um mundo ainda que eu conheça muito bem, mas eu tenho muito acompanhado por notícias e comentários, né, nessa comunidade de startups, que assim, no Brasil isso ainda está um pouco incipiente, né, a aplicação da IA na indústria, nos negócios, né. Logicamente que, por exemplo, as grandes multinacionais, que já têm a sua base no exterior, nos Estados Unidos, Vale do Silício e tudo mais, essas já estão mais à vontade para penetrar nesse mundo da inteligência artificial. Mas o curioso é o seguinte, eu vou até, nessa próxima quinta-feira, eu vou compor a banca de avaliação do que eles chamam aí de Copa do Mundo das Startups, a fase Brasil, né? Então, por meio desse curso, né, lá da FEA USP, fui convidado lá pela professora coordenadora, a professora Línia Carretti, eu e outros colegas lá, a participarem da banca de avaliação dessa fase Brasil da Copa do Mundo, que vai ser em novembro, lá na Califórnia, no Vale do Silício.
eles vão premiar com $1 milhão a startup vencedora. Ou seja, o cara já nasce quase como um unicórnio. Então eu não tenho o número completo aqui, mas na pré-avaliação eu recebi 6 empresas, startups, para fazer uma pré-avaliação. Uhum. Assim como os outros tantos avaliadores receberam uma mesma quantidade. Eu sei que na quinta-feira agora, a gente vai estar avaliando cerca de 40 startups que estão preparadas ou estão se preparando para participar da fase final lá nos Estados Unidos. Né? O que eu vi, né, nesse grupo aí é que quase todas elas falam em inteligência artificial. Mas algumas você percebe que tem mais propriedade para falar. Né? Você percebe que ele já tem um certo envolvimento com a tecnologia de inteligência artificial. E outras mencionam e só. Então, por isso que eu digo, eu vejo que o Brasil ainda está um pouco incipiente. Né? Eu acompanho também bastante indústria de transformação, indústria automobilística, né? As indústrias de mineração e tal. Já é uma linguagem mais ou menos comum. Mas por quê? Porque a maioria é multinacional, né? E tem pesados investimentos. Mas o Brasil como um todo ainda está, acho que, caminhando. Entendi. E o que você avalia quando você recebe... Primeiro, explica o que é essa Copa do Mundo das Startups, que eu não sabia que existia, e o que você avalia quando você recebe essas empresas aí, essas informações. Então, até fazer o curso eu também não sabia que existia. É uma competição mesmo, é uma competição. Eles chamam de Copa do Mundo, porque o mundo inteiro acaba participando. A fase Brasil vai ser agora na quinta-feira, né? Lá no Inova USP, na Universidade de São Paulo. São startups, né, que apresentam seus projetos. Algumas já estão em estágio comercial, já estão operando, outras estão nessa fase de early stage, né? Mas todas elas, né, ainda não têm um grande investimento. E justamente estão buscando isso. Né? Se apresentar para os fundos de investimento para poder obter, primeiro, essa premiação que dá uma projeção internacional e, logicamente, traz mercado e traz dinheiro para que essa startup cresça. O que eu tenho visto é isso. Tem muita gente da área médica, então são as health techs, né? Com as mais diversas soluções. Desde um aplicativo para a pessoa que tem lá um marca-passo, por exemplo, né? Poder monitorar ela junto com o hospital se ele começar a dar alguma sensação difícil. Tem muita gente também da agricultura, né? Do agrobusiness, também estão inovando bastante com isso. Né? Das fintechs já não tem tanto, porque já é um mercado mais ou menos consolidado. Né? Mas tem algumas lá que propõem algumas soluções financeiras para você acessar financiamentos, tem. E tem uma que eu achei, eu não sei se tem mais, mas eu avaliei uma, né? Que é de transportes, né? Na cidade de Cuiabá, se eu não me engano, né? Que está propondo lá um aplicativo semelhante, eu acredito que seja como a SP Trans tem aqui, para mapear a demora dos ônibus, mas parece que lá em Cuiabá isso ainda não tem. Então, para lá é uma novidade, parece que é bem interessante. Então, tem essas diversas frentes, né, que essas startups, esses empreendedores estão buscando para atuar. E a Copa do Mundo é um pouco isso, né? Levar para o mercado internacional esse conhecimento que se tem aqui e vice-versa, trazer conhecimentos de fora para aplicar aqui. Então a pessoa participa aqui dessa etapa Brasil, se ela é vencedora ou, sei lá, segundo lugar, aí elas vão para esse evento lá no Vale do Silício para apresentar as empresas para investidores de lá e captar mais recursos, exatamente, é isso? Exatamente. Entendi. Eu acho que são 3 que se classificam daqui do Brasil e aí vão para a Califórnia. E aí quais são os pontos que você avalia quando você pega uma empresa dessa? Tá. Então o que a gente vê? Originalidade da ideia, né? Mercado, tamanho desse mercado, né? O pitch, a apresentação, se ela está consistente, se te convence, né? E equipe. Né? Basicamente, são esses pontos aí que são importantes de olhar para que uma startup tenha uma trilha mais sólida, tenha pelo menos um fôlego por um tempo, enquanto ela não recebe o investimento, né, do investidor anjo. Então, são pontos que a gente avalia
para poder submeter ela a uma outra fase. Do ponto de vista econômico, a gente já sabe o quanto que esse mercado das startups movimenta de grana para a economia brasileira? Não tem essa estatística. Existe até uma associação brasileira de startups, que tenho começado a seguir, ver algumas, mas exatamente esse é o ponto que nós, lá na nossa empresa, a gente percebeu. Faltam estatísticas, faltam dados, uma base de dados. E é uma das coisas que a gente pretende também, lógico, num universo um pouco menor, né, começar a construir. Um banco de dados com informações de quantas startups, áreas que atuam, investimento que já conseguiram ou que estão se propondo a conseguir, se esses mercados têm um potencial para que elas entrem ou não. E a gente, como economista, eu particularmente, eu gosto muito de estudar mercado, né, que é a parte mais de microeconomia, né, e ver quais são as viabilidades técnicas para que aquilo aconteça dentro do mercado. Mas não tem, a gente não tem ainda um número assim, pelo menos confiável, não tem desse ecossistema aí. O que é que a gente deve considerar para dizer que uma startup ela fez sucesso e quais são os pontos que o próprio empreendedor deve considerar para falar, olha, essa ideia bateu no teto, chegou aqui, eu vou de repente desistir, partir para outro, mudar o rumo. Esses dois pontos da balança aí. Eu creio que assim, logicamente, né? O capital para poder ter fôlego, para prosseguir, ele é o que vai mandar. Né? Mas para que ele aconteça, né? Eu vejo assim, que você tem que ter uma equipe legal, vamos supor aqui, é um produto vai ser um serviço, né? Médico. Um serviço médico, né? Atender pacientes à distância, para poder fornecer o atendimento de uma ambulância mais rapidamente, enfim, tem diversas soluções. Mas supondo que seja isso, você tem que ter não só médico ali, né? Você tem que ter um médico para dar toda essa conceituação, né, de tipo de serviço, dar a garantia de que quem está sendo atendido para quem vai ser atendido, por trás tem uma equipe médica, né? Com certeza isso é primordial. Mas ele precisa ter alguém de marketing, tecnologia, sem dúvida, né? Não só para montar o aplicativo, o site, né? Mas entender de IA, entender de outras tecnologias de montagem de uma apresentação, enfim, tecnologia, financeiro, né? E gestão. Eu acho que tendo uma equipe sólida com gente experiente nessas áreas todas, lógico, né? Tendo essa equipe, a ideia sendo boa, testada, né? Existe aí uma fase das startups que é o teste da ideia, onde antes mesmo deles falar, não, vamos abrir uma empresa, vamos ver se o que a gente está pensando aqui tem caminho, tem gente que vai querer e aonde a gente vai aplicar isso. Porque tem muitos locais que, isso já tem bastante aqui, então a gente tem que ir para um outro lugar. Né? Lógico que, em sendo tecnológico, isso pode vir para o mundo inteiro, para qualquer lugar. Mas, às vezes, para começar, você precisa estar num ambiente onde aquilo seja necessário, né? Até para entusiasmar a equipe. Então, com isso tudo, eu vejo que, assim, a equipe é um negócio fundamental, ideia boa, né? Validade do mercado, se aquilo vai atender mesmo a dor que o mercado sente, e daí em diante buscar contatos, network, para atingir os fundos de investimento. Entendi. Para a gente encerrar, João, não posso deixar de te perguntar sobre as Big Techs. A gente já falou um pouco sobre elas, eu acho que todo mundo conhece as principais, pelo menos, né? A Meta, o Google, a Amazon e entre tantas outras. Mas esse conceito de nações sem fronteiras, que especialmente essas redes sociais tentam impor, e que vem aos pouquinhos, começaram a sofrer algumas perdas. A gente tem um projeto novo de regulamentação
das redes Marco sociais. regulatório, né? Aqui no Brasil, mas tivemos também no Reino Unido, na Alemanha alguma coisa está sendo feita, a Meta foi processada na Austrália por fazer uma gestão do seu conteúdo complicada, para se dizer o mínimo. Eu queria a sua opinião sobre isso, sobre essa questão das regulamentações. Fala-se muito da questão, quando se fala em qualquer coisa de regulamentar essas big techs, essas empresas grandes, fala-se muito da questão da liberdade de expressão e etc. E me parece um desejo dos CEOs dessa empresa meio que se sobrepor às constituições nacionais de cada país que eles estão. Você falou que entrou nesse mundo agora há 2 anos, então você está se inteirando de tudo isso. Eu queria suas impressões sobre tudo isso para a gente concluir aqui nosso bate-papo. É um tema complexo, né? E polêmico. A gente tem visto aí o Elon Musk dizendo que tirou do Brasil o X, antigo Twitter e tal, né? Acaba funcionando, mas ele não tem mais uma estrutura aqui por causa de rixas com o judiciário, enfim, né? A gente sabe que ele também é um artista, né? Ele é um astro, né? Ele não é só um empresário, ele é um artista. Mas, enfim, eu acho que como tudo que é novo, e aí vamos entender novo assim, né? Lógico que internet, redes sociais, tá? Já está aí algumas dezenas alguns anos, né? Mas tudo que é novo no sentido assim de legislação, de regulação, tem muito debate em cima, tem muitas posições em cima. Tem um lado que é favorecido, tem um lado que é desfavorecido e tem a sociedade, né? Então, a sociedade eu acho que ainda não foi, no Brasil pelo menos, né? Eu acho que ela não foi inserida nesse debate para se posicionar, né? Mas qual seria o papel da sociedade nisso? A própria utilização das redes sociais, né? Se ela começar a restringir aquele uso por medo ou porque meus dados vão vazar, eu não sinto que as informações que essa rede passa são adequadas para o meu perfil, para os meus valores, né? Então, não se percebe ainda que a sociedade tenha reagido a essa movimentação de bastidores, né, de regulação e tudo mais. Mas a minha impressão é que em algum tipo de regulação vai existir. A gente não lê muito os termos e condições, né, de uso. E aí, de repente, a gente se depara com a notícia de que a Meta está usando os dados do WhatsApp para treinar a inteligência artificial dela. E aí a gente descobre isso porque a justiça impediu esse uso de alguma forma. Ou então a gente se depara com um escândalo como teve lá em 2013 da Cambridge Analytica, onde o Facebook usou dados para eleger Trump e interferir no resultado do Brexit lá no Reino Unido. A regulamentação me parece ser mais que necessária e inevitável. Você tem essa impressão ou ainda não? Não, eu tenho a impressão sim, até porque a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Mas o que eu imagino é o seguinte, nunca nenhuma regulação vai conseguir abraçar tudo, porque é lógico, né? Dentro dessas fronteiras da tecnologia, eles têm que buscar as informações para poder ter a banco de dados deles sempre atualizado, com novidades, né, com interações. Então, não adianta a gente ser inocente, ingênuo de achar que essas empresas todas não vão continuar capturando informações. Vão. O que é preciso, e aí, lógico, cada país, cada legislação tem que se adequar, pôr alguns contornos, alguns limites para que isso aconteça, né? Mas eu acho um tanto quanto impossível controlar tudo, né? O mercado de criptomoedas, por exemplo, é um desses negócios que até hoje nenhum lugar no mundo consegue controlar. E dizem, né, que por meio dele acontece muita criminalidade, né, lavagem de dinheiro e tal. Deve existir mesmo. Dá para controlar? Os bancos centrais não estão querendo pôr a mão nisso. Nenhum lugar do mundo o Banco Central quer pôr a mão nesse negócio aí, né? Mas estão sendo forçados a colocar alguns instrumentos, né, para monitorar, pelo menos. Então, acho que é isso.
Bom, João Ricardo Nishura, obrigado por ter aceitado conversar comigo. Eu quero te dar aqui um presente do Corecon, que é o nosso parceiro aqui no nosso programa. Muito legal. Aproveito para agradecer ao presidente Carlos Eduardo, o Valdir também, vice-presidente, Corecon, né? E a oportunidade. Eu espero que você volte aí breve para a gente conversar mais sobre esse tema que, como você mesmo falou, está sempre se atualizando. Amanhã ou depois surge aí uma novidade, uma grande... Está surgindo nesse segundo. Nesse segundo, e aí surge no sentido de chegar para a gente a informação. E aí você volta para a gente conversar mais, tá? Muito legal. Obrigado, viu? E para vocês que ficaram até o final, eu quero agradecer mais uma vez pela parceria, convidar vocês para assistirem os outros programas dessa e das outras temporadas, tem sempre conteúdo muito interessante. Obrigado de coração pelo seu apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.